Bom dia pessoal, vamos lá para a gravação de direito administrativo, minhas anotações, certo? E as anotações de hoje é sobre o regime jurídico. Regime jurídico. Tá aqui, ó. Aqui é o meu blog, pessoal. É um blog que eu criei para registrar minhas anotações de forma escrita. E tem o canal do YouTube no qual eu registro minhas anotações de forma em vídeo, né? Para fixar ainda mais o conteúdo. Tá aqui, né? Aprendiz de direito eleitoral ou de direito administrativo, é o meu blog. Vamos lá então, pessoal. Bom dia, pessoal. Esse é o blog que visa auxiliar de algum modo aqueles que desejam fixar o conteúdo de direito administrativo em suas cacholas. E como funciona? Eu percebi que seria legal registrar as anotações dos estudos que realizo e atualmente há muitas ferramentas para isso. Quero esclarecer que não sou professor de direito administrativo, mas sim um aprendiz, alguém que, como você, está aprendendo sobre esse tema. Tanto o blog como o conteúdo do meu canal do YouTube são apenas um mecanismo que encontrei para registrar minhas anotações e realizar as revisões necessárias para a memorização do conteúdo. Estou disponibilizando material a fim de auxiliar aqueles que possuem o mesmo intento, fixação do conteúdo na memória. Por que, pessoal? No YouTube existe uma ferramenta muito bacana que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quer ver? Você vem aqui no YouTube. E aqui é o meu canal. Esse aqui é o meu canal. Rafael Lacerda é o meu canal. Eu venho aqui no vídeo que eu gravei, por exemplo, esse vídeo aqui de direito constitucional sobre o preâmbulo da Constituição. Se eu clico aqui nesse vídeo, ele vai abrir o vídeo, certo? Vai começar a falar, certo? Eu vou dar uma pausa. Vai estar falando aí. Eu dou uma pausa aqui, ó. Tá pausado, né? Se eu rodar o vídeo, beleza. Aqui ele está na velocidade normal. Mas se eu quiser, pessoal, tem essa ferramenta aqui, essa engrenagem do YouTube, que se você clicar nela, vai ter essa opção aqui, ó. Velocidade. Tem a normal, né? Vai girar o vídeo em velocidade normal. E aí você tem a opção de 2 aqui, 2 vezes a mais rápido, ou seja, 2 vezes mais rápido. Então você vai, como você já mastigou o conteúdo da primeira vez numa velocidade normal, depois você pode ver ele acelerado. Você pode ver o vídeo acelerado, entendeu? E aí você vai fixando cada vez mais o conteúdo na mente, entendeu? Na cabeça. Essa é a ideia. Por isso que eu uso essas duas ferramentas, tanto o blog, né, para registrar de forma escrita e registrar de forma em vídeo através do canal do YouTube. Em vídeo, pessoal, eu costumo também fazer alguns desenhinhos, né, para fixar ainda mais o conteúdo. Bom, então vamos lá. Pessoal, nessa primeira anotação dos meus estudos sobre direito administrativo, irei abordar sobre o regime jurídico. Mas afinal, o que vem a ser esse raio de regime jurídico? O que essa expressão cabulosa quer dizer? Para que possamos entender o que significa a expressão regime jurídico, você deve realizar um pouco a imaginação. Então vamos lá. Pessoal, é sempre importante utilizarmos a imaginação colocando o que está escrito na lei, o que está escrito, né, nos livros, etc. Num caso hipotético, numa situação hipotética, a fim de você memorizar ainda mais o conteúdo, tá? Então imagine que você deseja comprar um carro e Alexandre, um desconhecido, deseja vender o carro que ele possui. O carro do Alexandre é exatamente o carro que você procura e, além disso, está com o preço que você pode pagar. Então, o que você vai até o Alexandre e diz: Alexandre, quero comprar o teu carro. Achei o preço dentro do que posso pagar. Como Alexandre está necessitando muito do dinheiro e não quer perder a oportunidade, aceita vender o carro para você. A partir do momento, ó, presta atenção aqui, ó, a partir do momento que você deseja comprar o carro do Alexandre e o Alexandre deseja vender o carro para você, está estabelecida uma relação. Então, vamos aqui, ó, imagina assim, ó. Vamos fazer um desenho para fixar o conteúdo. Você tá aqui, pessoal, não repare no desenho, não vai sair muito bom, porque eu tô sem a canetinha de Palm tá? Palm Top, quer dizer. Aqui tá você, certo? Aí você tem aqui dinheiro na mão. E aqui tá o Alexandre. Tá o Alexandre aqui, ó. E aqui tá o carro. Né? Vai ficar meio.
do Alexandre. É o carro do Alexandre, certo? O Alexandre, eu vou colocar o A aqui, e aqui você, certo? E aí, você se interessa pelo carro do Alexandre, certo? O Alexandre se interessa pelo teu dinheiro, certo? A partir do momento, né, que você quer comprar o carro do Alexandre, o Alexandre quer vender o carro para você, certo? Está estabelecida uma relação. Agora a pergunta é o seguinte, pessoal. Se vocês estabelecem uma relação de compra e venda, certo? Essa relação ela pode ser, assim, ela não tem parâmetro legal nenhum, ela pode ser feita de qualquer jeito, né? Vamos supor, se surge um conflito entre você e o Alexandre, vamos supor, o carro do Alexandre, ele fala que o carro tá bom, aí você comprou o carro dele, e ele fala que o carro tá super supimpa, tá super bem, super bom, e aí você começa a dar o carro já começa a falhar, já começa a dar problema, surge um conflito entre você e o Alexandre, certo? Quem vai dirimir esse conflito? Onde você vai procurar bases para dizer que o Alexandre está errado e você está certo? Percebe isso? Então vamos lá. Entretanto, como não vivemos mais no mundo sem leis, no mundo sem leis, e sem organização das relações estabelecidas, essa relação entre você e o Alexandre deve ser regulada por um conjunto de regras e normas, previstas em lei. Esse conjunto de regras e normas previstas em lei é o que é chamado, de regime jurídico. Então, o regime jurídico, pessoal, nada mais é que um conjunto de normas e leis que vai regular relações estabelecidas entre pessoas, entre entidades, entre instituições, etc. Dessa forma, a sua relação de compra e venda do carro com o Alexandre é regida por um regime jurídico específico, ou seja, regida por um conjunto de regras e normas previstas em lei. No caso aqui, nesse caso de compra e venda, é regida, né, por normas do Código Civil. Então, mais à frente vamos ver que é regida pelo regime jurídico privado. Tá? O regime jurídico é classificado pela doutrina basicamente em dois gêneros. São eles regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado. O regime jurídico de direito privado regula exatamente a relação entre particulares, como é exemplificado acima. Quando você desejou comprar o carro do Alexandre, e o Alexandre desejou vender o carro para você, a relação de compra e venda estabelecida entre vocês será regida por regras e normas do regime jurídico de direito privado, que no caso é o direito civil, né, Código Civil. Assim, quando a relação é estabelecida entre particulares, há uma horizontalidade em decorrência do princípio da isonomia entre as partes envolvidas na relação e ela será regulada por normas do regime jurídico de direito privado. Pessoal, isso aqui é muito importante. Essa questão de horizontalidade, as pessoas podem ficar em dúvida. Então, para que entendamos essa questão de horizontalidade e verticalidade da relação estabelecida, né, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês e vou fazer uma perguntinha para vocês. Então tá aqui você e tá aqui o Alexandre, certo? A minha pergunta a vocês, quando vocês fazem a relação lá de compra e venda, você quer comprar, ele quer vender, certo? A pergunta quando está estabelecida essa relação aqui, certo? A minha pergunta é, o Alexandre está numa posição superior a você, e você está abaixo dessa relação de compra e venda, que é você e aqui é o Alexandre, certo? Ou, certo? Ou você está aqui, certo? Você é superior nessa relação, e o Alexandre é inferior nessa relação. Ou ainda, melhor dizendo, vocês estão numa relação de igualdade nessa relação. Essa é a pergunta.
Então, primeiro, a pergunta é se o Alexandre está numa posição superior a você nessa relação de compra e venda, ou se você está numa relação superior que o Alexandre nessa relação de compra e venda, ou ainda se vocês estão numa situação de igualdade. Qual que é a resposta? A resposta é que vocês estão numa relação de igualdade, certo? Então é isso que está dizendo aqui, tá? O que está sendo dito aqui, é que há uma horizontalidade, ou seja, em decorrência do princípio da isonomia, e isso no regime jurídico de direito privado, certo? Agora, vamos lá. Já em se tratando de regime de direito público, não há essa horizontalidade. Você fala, oxe, mas como assim? Isso porque a relação é estabelecida entre o Estado e um particular. E como o Estado visa defender o interesse público e não pode dispor desse poder, o Estado fica muitas vezes numa posição superior em relação à outra parte. Dessa forma, há uma verticalidade na relação, ou seja, o Estado está numa situação de superioridade na relação estabelecida com a outra parte, porque não pode dispor do seu dever poder de tutelar pelo interesse público. Isso significa que, por exemplo, num contrato administrativo firmado entre o Estado e um particular, encontraremos o que é chamado de cláusulas exorbitantes. Isso só acontece, essas cláusulas exorbitantes, pessoal, só acontece, que ó, cláusulas exorbitantes, só acontece no contrato regido pelo regime jurídico de direito público, né, onde o Estado está numa situação de superioridade em relação a outra parte. Essas cláusulas Essas cláusulas no contrato administrativo dão ao Estado um maior poder na relação estabelecida com o particular. Como não é esse o tema, não adentrarei mais a fundo na questão das cláusulas exorbitantes, mas para que fique mais claro, vai aqui uma breve explicação. As cláusulas exorbitantes são cláusulas comuns em contratos administrativos, mas que seriam consideradas ilícitas em contratos entre particulares, pois são prerrogativas da administração pública, colocando-a em posição superior à outra parte. Em outras palavras, as cláusulas exorbitantes são benefícios que a administração possui sobre o particular e que se justificam na supremacia do interesse público sobre o privado. Alexandre Maza, 2012, Manual de Direito Administrativo. Então, para vocês terem noção, né, das cláusulas que tem no contrato administrativo, né, um contrato firmado entre o Estado e um particular, são exemplos de cláusulas exorbitantes essas aqui, ó. São as cláusulas que se referem à alteração unilateral, rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de sanções, ocupação provisória de bens, pessoal e serviços, exigências de garantias pela administração, restrições à posição pelo contratado, da exceção do contrato não cumprido, quando a administração pode exigir que o contratado cumpra sua parte no contrato sem que ela própria tenha cumprido a sua. Complicado, né? Numa relação privada, isso é impossível de acontecer. Você vai comprar o carro do Alexandre, e você dá o dinheiro, o Alexandre dá o carro dele, e aí? Isso não pode, né? Mas quando se trata de administração pública, isso pode. Por quê? A administração pública, né? O Estado, ele visa o interesse público. Veja que num contrato estabelecido entre particulares é impossível a alteração unilateral do contrato. Assim, se Alexandre alterar unilateralmente alguma cláusula do contrato sem o seu consentimento, esse ato será ilegal. Isso porque na relação contratual entre particulares, o regime jurídico que regula essa relação é de direito privado. Né? Como eu havia falado para vocês, há uma horizontalidade na relação. Né? Vocês estão em pé de igualdade na relação estabelecida em decorrência do princípio da isonomia. Né? Agora perceba, portanto, a verticalidade da relação entre o Estado e o particular. E perceba também que o regime que regula essa relação é o regime jurídico de direito público. Assim, se uma escola estadual contrata por meio de licitação uma empresa para a reforma da cozinha, a relação contratual entre a escola e a empresa será regida pelo regime jurídico de direito público. Entretanto, vale salientar que não é em toda a relação, pessoal, perceba o seguinte, que não é em toda a relação que o Estado estabelece com o particular que o regime jurídico será de direito público. Há situações em que o Estado estabelece uma relação com o particular sobre o regime jurídico de direito privado.
é o que acontece quando um órgão público aluga um imóvel para o desempenho de suas atividades. Aí tem aqui uma anotação que é do Marçal Justen Filho, que é o Marçal Justen Filho, que é importante a gente ver, que é um exemplo disso aqui, né? Quando o Estado estabelece uma relação com o particular sobre o regime jurídico de direito privado. Olha lá. Para Marçal Justen Filho, os contratos de locação em que a administração pública figure como locatária regem-se pelas normas de direito privado, caracterizando-os não como um contrato administrativo propriamente dito, mas como um contrato da administração, fazendo-se necessário, no entanto, deixar expresso que, nesses casos, as normas de direito público aplicam subsidiariamente. Aí, vamos lá, tem um outro exemplo, né? Quando o Estado estabelece uma relação sobre o regime jurídico de direito privado com o particular. O outro exemplo do Estado estabelecendo uma relação sobre o regime jurídico de direito privado são os casos das sociedades de economias mistas. Um banco público, ao abrir uma conta corrente para um novo cliente, não o faz sobre o regime jurídico de direito público, e sim sobre o regime jurídico de direito privado. Suponhamos que você possui uma conta no Banco do Brasil, que é o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. É inadmissível pensar na alteração contratual unilateral por parte desse banco, mesmo que seja um banco pertencente ao Estado. Isso porque a relação estabelecida entre o cliente do Banco do Brasil e esse banco acontece sobre o regime jurídico de direito privado. Né? Ou seja, o Banco do Brasil não pode invocar a supremacia do interesse público sobre o privado dentro dessa relação, porque não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver. É necessário pontuar ainda que, mesmo estabelecendo uma relação sobre o regime jurídico de direito privado, o Estado não se submeterá integralmente às regras e normas desse regime, pois, assim como apontado acima, as normas de direito público aplicam-se subsidiariamente. Posto isso, pessoal, essa anotação aqui é muito importante. É uma classificação dada pela Maria Silva Zanella de Pietro. Posto isso, é preciso conhecermos a diferenciação que Maria Silva Zanella de Pietro faz de regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Perceba assim, pessoal. Regime jurídico da administração pública diz respeito a qualquer tipo de norma, seja ela de direito público ou de direito privado, ou regime seja ela de direito público ou de direito privado. O regime jurídico administrativo diz respeito às normas que conferem prerrogativas e estabelecem sujeições ao Estado, que são específicas de uma relação entre o Estado e um particular. Então você tem aqui, perceba o seguinte, você tem aqui, vou colocar assim, regime jurídico da administração, certo? E você tem aqui regime jurídico administrativo. Esse aqui é o regime jurídico administrativo, esse é o regime jurídico da administração. Qual a diferença? Esse aqui é o gênero e esse aqui é uma espécie. Tá? Esse aqui é mais amplo, certo? Mais amplo. E esse aqui é mais específico, Esse aqui está relacionado ao regime jurídico, isso aqui está relacionado ao regime jurídico de direito público. E esse aqui está relacionado tanto ao regime jurídico de direito público como ao regime jurídico de direito privado. Por exemplo, no regime jurídico da administração, isso aqui é uma abreviação, tá, pessoal, que eu não consigo escrever isso aqui. Regime o R, jurídico da administração. Esse aqui, tá legal? Esse aqui, ele é o gênero. Ele é mais amplo, né? Porque ele comporta tanto, né, a relação que o Estado estabelece com o particular sobre o regime jurídico de direito público, como as relações que o Estado estabelece com o particular sobre o regime jurídico de direito privado, tá bom? Então aqui, legal. Agora, esse aqui, regime jurídico administrativo, ele é espécie. Ele está relacionado tão somente àquelas relações que o Estado estabelece com o particular sobre o regime jurídico de direito privado, ou de direito público, desculpe, sobre o regime jurídico de direito público, tá bom? Legal? Bacana. Então, voltando aqui. Posto isso, é preciso conhecermos a diferenciação que Maria Silva Zanella de Pietro faz de regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo.
Enquanto o regime jurídico da administração pública diz respeito a qualquer tipo de norma, seja ele de direito público ou de direito privado, o regime jurídico administrativo diz respeito às normas que conferem prerrogativas e estabelecem sujeições ao Estado, que são específicas de uma relação entre o Estado e um particular. Como assim? Não entendi. Suponhamos que uma escola estadual contratou uma empresa para construir novas salas de aula. Dizemos, pelo que aprendemos acima, que a relação entre a escola e a empresa será regida por normas sobre o regime jurídico de direito público, mas pela classificação estabelecida por Maria Silva Zanella de Pietro, seria mais correto afirmar que as normas que regeriam essa relação estariam sob o regime jurídico administrativo. Isso porque, além de prerrogativas que essas normas conferem ao Estado, certo? Essa prerrogativa é a parte boa, né? Elas também impõem sujeições, pessoal, sujeições, ou seja, restrições de liberdade na atuação da administração pública. Primeiramente, perceba que o diretor dessa escola não pode contratar a empreiteira que bem entender para a realização da obra. Será necessário abrir um processo licitatório para que várias empresas interessadas participem apresentando suas propostas, em respeito ao princípio da isonomia e indisponibilidade do interesse público. E a melhor será escolhida. Veja, portanto, que o processo licitatório é uma sujeição da administração pública, sobre a figura da escola, as normas sobre o regime jurídico administrativo. Legal? Em algum momento da consecução da obra, na escola, a escola pode ocupar provisoriamente os bens, pessoal e serviços a fim de dar andamento na obra caso o diretor perceba ser necessário para a finalização do que foi acordado. Isso é uma prerrogativa prevista nas normas sobre regime jurídico administrativo. Foi o que a gente viu aqui, ó, os exemplos das cláusulas exorbitantes, ó, ocupação provisória de bens, pessoal e serviços. Você viu como que dá uma prerrogativa? Isso num contrato privado é impossível de acontecer, certo? Aí você vai ter que discutir o litígio lá na Justiça Federal, na Justiça Estadual, né, sobre o manto aí do Código Civil, né? Aí ver quem vai ter razão na questão. Mas, sobre o regime jurídico de direito público, certo? Isso realmente pode acontecer, tá? A escola pode ir lá, nesse exemplo que eu dei aqui, ocupar provisoriamente os bens, né, para dar andamento à obra. Dessa forma, é notório perceber que as prerrogativas conferidas ao Estado numa relação sobre o regime jurídico administrativo dão ao Estado uma posição de superioridade na relação. Isso porque o interesse público deve prevalecer, sobre o interesse privado, certo? Sobre o interesse privado. E as sujeições impostas ao Estado numa relação jurídica sobre o regime jurídico administrativo estão associadas à indisponibilidade do interesse público. Dessa forma, termino minha anotação de hoje. Certo? Então, pessoal, perceba assim que a indisponibilidade, essa aqui, ó, indisponibilidade do interesse público, exige sujeições por parte do administrador público. Né? Impõe sujeições, ou seja, ele vai ter que submeter a coisas que dentro, né, se fosse uma relação sobre o regime jurídico de direito privado, a pessoa não precisava se sujeitar a essas coisas, como a licitação, por exemplo, né? Não precisaria, mas como se trata da indisponibilidade do interesse público, deve ser feita a licitação. E a questão de você, por exemplo, alterar o contrato unilateralmente, ou, por exemplo, rescindir o contrato unilateralmente, tudo está sobre o manto, né, da superioridade, da supremacia do interesse público sobre o privado, tá bom? Então, fechamos aqui. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.